A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer ao nosso bom Deus pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. E agradeço também a você por sua audiência, a você que assiste diariamente ao nosso programa, a você que tem divulgado os Instantes Finais nas suas redes sociais. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e toda a sua família. Eu gostaria de lembrar que você pode assistir a nossa programação de qualquer lugar do Brasil e do mundo pelo YouTube em dois canais diferentes, Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial, e também pelo site www.iadpeplay.org.br. Se você deseja entrar em contato conosco, anote o WhatsApp do programa. O prefixo é 81 e o número é o 99491-2293. Muito bem, se você está acompanhando diariamente o nosso programa, o programa Instantes Finais, você sabe que nós demos início a uma nova temporada. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, o livro das Revelações, o último livro da Bíblia. E no programa anterior nós estudamos sobre o título e o assunto do livro do Apocalipse. Vamos recapitular para reforçar o aprendizado? Vamos ver o que foi que nós vimos ontem. Bem, nós estudamos os 3 primeiros versículos, né? Nós vimos no capítulo 1 que a primeira palavra do livro é revelação, inclusive no original grego, é a tradução do termo Apocalipse. Por essa razão, o livro recebe esse título, né? Vimos também que é uma revelação de Jesus Cristo e o propósito dessa revelação, que é mostrar aos servos de Deus as coisas que devem acontecer. Vimos também que não só Jesus aparece a João, mas também os seres angelicais aparecem muitas vezes para trazer as revelações ao apóstolo João. Vimos também que João testificou de 3 coisas, ou seja, ele testificou, ele deu testemunho, ele comprovou, confirmou 3 coisas. Primeiro, a palavra de Deus. Segundo, o testemunho de Jesus. E em terceiro lugar, tudo que ele viu. Finalmente, nós vimos o versículo de número 3. Nós dissemos ontem que o livro do Apocalipse, ele contém 7 bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado significa feliz ou muito feliz, e há uma tríplice bem-aventurança ou uma tríplice promessa já nesse versículo de número 3. É feliz ou muito feliz quem lê as profecias deste livro, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e principalmente aqueles que guardam as coisas que nela estão escritas. Vimos ontem que guardar aí não é só memorizar, não, mas é cumprir, é obedecer. E por que devemos guardar? Porque o tempo está próximo. Esse foi o assunto da nossa aula de ontem. Hoje nós estudaremos sobre a dedicação do livro do Apocalipse, que vai dos versículos 4 ao versículo de número 8 do capítulo de número 1. E eu quero lhe convidar para você acompanhar conosco a explicação desse texto, né? Vamos mostrar aqui os textos, né? A equipe de arte preparou aqui já os versículos, já dissemos, mas nunca é demais repetirmos, né? Às vezes os telespectadores não estão em casa, não podem abrir uma Bíblia, às vezes estão no setor de trabalho, e aí, para facilitar a compreensão, nós estamos colocando o texto bíblico ao lado das imagens para que você possa visualizar. Agora, claro, durante o programa nós lemos outros versículos, nós fazemos citação de outros textos. Se você tiver com uma Bíblia e puder acompanhar, acompanhe com a sua Bíblia. Então, no versículo de número 4 do capítulo 1, o texto continua dizendo: João. Por que João? Já dissemos isso aqui. Quem é o autor da Bíblia é o próprio Deus. Mas esse Deus, que é o autor dos 66 livros, ele escolheu cerca de 40 escritores, né? Inclusive o apóstolo João. Então, João, na realidade, é o escritor. Ele que foi um dos 12 discípulos, um dos 12 apóstolos, e teve o privilégio de ser uma testemunha ocular durante o ministério terreno de Jesus, e teve também o privilégio de escrever 5 livros. Ele escreveu o Evangelho, ele escreveu 3 epístolas, né, que nós conhecemos, a primeira, a segunda e a terceira epístola de João, e teve o privilégio não só de receber
as revelações do Apocalipse, mas também de registrá-la. Por isso começa com o nome dele, João, falando, né, da autoria. Mas diz, João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Bem, nós não vamos comentar agora sobre estas 7 igrejas, mas vamos estudar com detalhes quando estivermos estudando os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse. Mas eu gostaria de antecipar dizendo que estas 7 igrejas foram os destinatários originais. Digamos assim, foram as primeiras pessoas ou as primeiras igrejas que receberam essas revelações, essas cartas, esse livro do Apocalipse que foram destinados às 7 igrejas. E é bom nós lembrarmos isso. Havia, na Ásia Menor, nos dias de João, no final do primeiro século, havia sim 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eram igrejas reais, mas elas também são igrejas proféticas. Cada uma dessas igrejas e cada carta destinada a uma dessas igrejas fala de um período da história da igreja. É interessante que nós podemos observar que existe também, nesses 2 milênios, nesses 2.000 anos da história da igreja, existe também 7 períodos, que é a igreja apostólica, igreja perseguida, igreja imperial, igreja reformada, igreja moderna e igreja pós-moderna. Talvez eu esqueci de citar uma delas, mas eu vou tentar mais uma vez. Igreja apostólica, igreja perseguida, igreja imperial, igreja medieval, igreja reformada, igreja moderna e pós-moderna. Agora sim, citei os 7 períodos. Então, cada uma dessas 7 cartas que foram enviadas a essas igrejas, na realidade são cartas proféticas que falam dos 7 períodos da história da igreja. Logo, eu posso esclarecer, eu posso deixar bem claro aqui, sem medo de errar, que a princípio, o livro do Apocalipse foram destinadas às 7 igrejas, não é? Como o senhor sabe disso, professor? Olha aqui, às 7 igrejas, mas que na verdade o conteúdo das revelações não destina-se apenas às 7 igrejas da Ásia Menor, não, destina-se a todos nós, porque como já dissemos, estas 7 igrejas receberam 7 cartas que são proféticas, que falam da igreja de todas as eras, da igreja de todos os tempos. Então João diz, João, às 7 igrejas que estão na Ásia, ele diz, graça e paz seja convosco. Então isso era uma saudação comum, não é? A palavra graça significa um favor imerecido. Então João estava desejando que os seus leitores, que as pessoas ao receberem o livro do Apocalipse, eles pudessem desfrutar de 2 coisas importantes na vida de todo crente. Primeiro é a graça, que é um favor imerecido, mas também a paz. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo assim, eu desejo que todos os leitores, todos aqueles que receberem esta carta, este livro, eles estejam também recebendo a graça e a paz que vem da parte de Deus, da parte do Espírito Santo e da parte de Cristo. Vamos ver o que ele diz? Ele diz, graça e paz seja convosco, ou seja, eu desejo que esteja com vocês, da parte, primeiro, daquele que é, e que era e que há de vir. Então, quando nós lemos esse texto, não é, nós temos até a impressão que ele está falando do Filho, de Cristo, por conta dessa expressão, do que há de vir, não é? Mas, na verdade, ele está falando do Deus Pai, porque nessa saudação, se você perceber, vai aparecer as 3 pessoas da Trindade. Então, primeiro, ele diz graça e paz da parte daquele que era no passado, daquele que é hoje e daquele que há de vir. O sentido aqui dessa expressão, referindo-se a Deus, o Pai, é falar da eternidade de Deus, não é? Aquele que existiu no passado, aquele que existe no presente e aquele que sempre existirá. Então ela tem o mesmo sentido daquela expressão lá de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, onde Deus disse a Moisés, eu sou
tem o mesmo sentido, a mesma equivalência, fala de eternidade. Então, João deseja que a graça e a paz esteja presente na vida. E de onde vem essa graça? De onde vem essa paz? Vem da Trindade, do Deus Trino. Aí ele diz, da parte daquele que era e que há de vir, referindo-se a Deus o Pai. E ele diz, e dá dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, né? E eu já gostaria de esclarecer aqui, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto em outros textos. Mas quando ele diz dos 7 Espíritos que estão diante do trono, ele não está falando de 7 Espíritos distintos. Ele não está falando de 7 espíritos diferentes, o sentido é da plenitude do Espírito. Então, quando nós lemos no livro do Apocalipse acerca dos 7 Espíritos de Deus, não é que Deus tenha 7 Espíritos, mas ele está falando da plenitude, não é? Do Espírito Santo que está diante do trono de Deus. Mas não só isso, ele não diz que essa graça e essa paz vem só do Pai e do Espírito Santo. Ele diz primeiro do Pai, aquele que era, que é e que há de vir. Segundo, da parte dos 7 Espíritos de Deus. Mas veja o que diz o versículo de número 5. Observe. Ele diz, e da parte de Jesus Cristo. Ou seja, João menciona a Trindade, o Deus Trino. Nós já tivemos oportunidade de, respondendo perguntas aqui dos nossos queridos telespectadores, nós já tivemos oportunidade de explicar sobre a doutrina da Trindade, né? Deus, só existe um Deus, mas que esse Deus subsiste em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E por que é que João diz graça e paz da parte de Deus o Pai, da parte do Espírito Santo e da parte de Cristo? É porque a graça e a paz, ela só é alcançada através da Trindade. É o Deus Trino que pode proporcionar essa paz para cada um de nós. Mas é interessante que João atribui a Cristo aqui um título. Ele diz, e da parte de Jesus Cristo, que é o quê? A fiel testemunha. E o que é uma testemunha? Testemunha é alguém que presenciou, é alguém que viu, é alguém que ouviu alguma coisa. Então, por exemplo, quando é exigida a presença de uma testemunha, sei lá, no tribunal, no julgamento, por exemplo, não pode ser uma pessoa que não sabe de nada, que não viu nada ou que não ouviu nada. Se uma testemunha foi convocada para estar presente num tribunal, por exemplo, então é de se esperar que aquela testemunha tenha visto ou ouvido alguma coisa, tenha conhecimento de causa. Quando João diz da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha, ele está dizendo que Jesus, ele presenciou tudo. Não é? Todos nós sabemos que Jesus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele conhece o passado, conhece o presente e conhece o futuro. Inclusive, ele sabe o dia da sua vinda, não temos dúvida disso. Então, quando João diz que ele é a fiel testemunha, ele está dizendo que ele sabe de tudo, ele conhece tudo. E ninguém melhor do que Jesus para revelar o futuro, para trazer a revelação do Apocalipse. Por quê? Porque além de Jesus ser onisciente, além de ele conhecer todas as coisas, onde ele habita no céu, ele está, não é? Ele é eterno e como um Deus eterno, claro, ele presenciou todas as coisas desde a criação, então ele conhece desde a eternidade passada à eternidade futura, né? Desde os tempos passados até os tempos futuros, Jesus conhece todas as coisas. Por isso que João diz que ele é a fiel testemunha, ou seja, ele é digno de crédito, nós podemos crer, nós podemos confiar,
nós podemos acreditar nas palavras de Jesus. Estas revelações que João recebeu lá na ilha de Patmos, as revelações do Apocalipse, foram dadas por uma testemunha fiel, alguém que nós podemos crer, alguém que nós podemos acreditar, porque ele conhece todas as coisas. Mas não só isso. João diz que ele é a fiel testemunha, mas diz que ele é também o primogênito dos mortos. E talvez você pergunte, ora, se Jesus não foi o primeiro a morrer, por que é que ele é chamado de primogênito dos mortos? É porque ele foi o primeiro a ressuscitar de forma definitiva. Se você está acompanhando os instantes finais, você sabe disso, nós já explicamos sobre a doutrina da ressurreição. E existe aquela ressurreição que é temporária, e existe a ressurreição que é definitiva. Qual a diferença? Vamos explicar. A ressurreição temporária foram aqueles 8 exemplos bíblicos de pessoas que morreram, tornaram a viver e depois morreram novamente. Então existem 3 exemplos no Antigo Testamento, né? Que é o filho da viúva que foi ressuscitado por Elias, o filho da sunamita que foi ressuscitado por Deus através de Eliseu, e aquele morto que foi jogado na cova quando tocou nos ossos de Eliseu e ressuscitou. No Novo Testamento temos 5 exemplos. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Dorcas, Lázaro e Eutico. Todos esses exemplos foram exemplos de pessoas que morreram, tornaram a viver, mas depois morreram novamente. Mas quando João diz que Jesus é o primogênito dos mortos, ele está dizendo que foi o primeiro a ressuscitar de forma definitiva. Isso está em Mateus capítulo de número 27, né? Então Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Por isso que João diz que Jesus é o primogênito dos mortos. Mas não só isso, ele diz que ele é o príncipe dos reis da terra. Olha, eu quero dizer algo a você aqui, deixa eu falar aqui, é simplesmente maravilhoso estudar a Bíblia, e principalmente quando nós vamos lendo os textos, né? Versículo por versículo, nós vamos aprendendo coisas novas. Veja que coisa interessante. Por que é que Jesus é chamado de príncipe dos reis da terra? Porque um príncipe é um herdeiro do trono, concorda comigo? O que é um príncipe? É alguém que vai reinar futuramente. O que é que se espera de um príncipe? Que quando o rei vier a morrer, então aquele príncipe sente no trono. Isso era muito comum na história de Israel. Era muito comum quando um rei morria ou era assassinado, o seu filho ou um dos seus filhos ascendia ao trono. Quando Jesus é chamado de príncipe dos reis da terra, é porque no que diz respeito ao reino milenial, Jesus não reina ainda. Ele ainda não está reinando. Embora ele seja soberano, ele ainda vai reinar no futuro. Então esse é o sentido. Jesus é príncipe dos reis da terra porque ele ainda não está reinando no sentido do reino milenial. Mas ele vai reinar ainda no futuro durante o seu reinado milenial. Mas observe que ele continua dizendo, ele não para por aí. Ele diz que Jesus é o príncipe dos reis da terra, né? Mas ele diz, aquele que nos ama, né? Então, claro, glória a Deus por isso. Ele demonstrou o seu amor quando veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados. Ele diz lá em Marcos 10:45 que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. João diz, aquele que nos ama. E eu quero dizer a você que está nos ouvindo, que ele ama a todos. Deus, Cristo ama a todos. E ele demonstrou esse amor quando veio a este mundo e foi até a cruz do Calvário para morrer por toda a humanidade, para morrer por cada um de nós. Ele disse lá em João capítulo 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Em João capítulo 10, versículo 11, ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dará a vida pelas suas ovelhas. E foi lá na cruz do Calvário, onde Jesus provou
onde ele demonstrou o seu amor por nós, quando ele morreu pelos nossos pecados para nos dar direito à salvação e à vida eterna. Então João diz: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Que coisa gloriosa, não é? João relembra aqui mais uma vez que foi através da morte de Jesus que nós fomos lavados, nós fomos purificados dos nossos pecados. O sangue de Jesus que foi vertido, que foi derramado lá na cruz do Calvário, ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Nós fomos perdoados, os nossos pecados foram lavados através do sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. Lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, Pedro diz que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro mudo e incontaminado. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículos 1 e 2, João diz assim: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas dos nossos, mas do mundo inteiro. E quando Jesus estava aqui na terra, já aproximando-se o dia da sua partida, o dia da sua morte, Jesus celebrou a Páscoa, Jesus instituiu a ceia, e ele deu pão aos discípulos, disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Claro, de forma simbólica. Depois ele tomou o cálice, deu aos discípulos e disse: bebei. Esse é o sangue do Novo Testamento, do sangue que será derramado por vós. Isso é o meu sangue que será derramado por vós. Então foi através do sangue de Cristo que os nossos pecados foram lavados, foram perdoados. Então observe, não é, que o texto diz isso, da parte de Jesus, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar, o príncipe dos reis da terra, porque ele ainda vai reinar sobre todo o mundo, aquele que nos ama e provou isto lá na cruz do Calvário, morrendo por nós, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Vamos ver o que diz o versículo de número 6. Ele diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E eu gostaria de lembrar aquilo que você já sabe. No Antigo Testamento havia 3 grupos de mediadores. O que é o mediador? É alguém que está no meio. Então Deus escolheu no Antigo Testamento, lá do povo de Israel, 3 grupos de pessoas que ficavam no meio entre Deus e os homens. Quem eram esses mediadores, esses intermediários que ficavam entre Deus e os homens? Eram 3 grupos. Havia o profeta, o sacerdote e o rei. Qual era a missão do profeta? O profeta ouvia a palavra de Deus e transmitia aos homens. Quando Deus queria falar com os homens, Deus falava com o profeta e o profeta transmitia a mensagem aos homens. O sacerdote fazia o inverso. O sacerdote ouvia os homens e intercedia por Deus. E o rei era aquele que reinava politicamente sobre o povo. Então eram 3 grupos de pessoas que tinham essa missão, essa responsabilidade de aproximar as pessoas de Deus, de trazer as pessoas para perto de Deus. Quando o povo estava distante, o profeta anunciava a mensagem de Deus, ou a mensagem de juízo, para que o povo se achegasse a Deus. Quando o povo pecava, levava os animais, o sacerdote oferecia os sacrifícios para que o povo pudesse ser perdoado. E o rei tinha o dever, tinha a obrigação de conduzir o povo para perto de Deus, de forma que a lei fosse justa, que a palavra de Deus fosse obedecida. Isto era no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, o que foi que Cristo fez por nós? Diz o texto que Cristo Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus.
Ou seja, no Antigo Testamento, nem todos eram mediadores. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, todos nós somos considerados reis. E por que somos reis? Porque nós vamos reinar com Cristo. A palavra de Deus é enfática. Vamos ver? Abra a sua Bíblia, se você puder. Né? Nós seremos reis, sim, nós vamos reinar com Cristo. Veja o que diz, por exemplo, Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. Diz assim: e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Ou seja, os homens foram comprados. Versículo 10. E para o nosso Deus os fizeste. Fizeste quem? Aqueles que foram comprados. Os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Glória a Deus. Nós falamos aqui do reino milenial. Nós estaremos reinando com Cristo. Não importa se na presente era, se alguém humilha, se alguém pisa, se alguém não lhe dá crédito, não importa, mas diante de Deus nós somos reis. Nós iremos reinar com Cristo. Vamos ver ainda o que diz no capítulo de número 22, versículo de número 5. Permita dizer algo aqui. É por isso que o crente não pode se considerar um azarado, dizer que nasceu para sofrer, que não tem sorte na vida. O servo de Deus não pode dizer isso. Estamos sujeitos, sim, às intempéries da vida, sujeitos às provações, sujeitos às adversidades, não é? Claro, a vida com Cristo não é só de bênção, de vitória. Mas nós fomos chamados para reinar com Cristo. Cristo nos fez, não é o professor Givanildo que está dizendo, é a Bíblia. Cristo nos fez reis e sacerdotes. Glória a Deus. Você já parou para pensar nisso? Nesse privilégio de um dia descermos com Cristo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, para reinar com Ele aqui na terra? É a palavra de Deus que diz. Anote aí para você ler mais uma vez, Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. Veja o que diz o capítulo 22, versículo 5. Diz assim: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Glória a Deus. Então, nós somos reis e sacerdotes, não é? E lá na primeira epístola de Pedro, ainda capítulo 2, versículo 9, não é? Pedro diz: nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixa eu te dizer algo. O mais importante não é o que o mundo diz acerca de nós. Não, isso não é o mais importante. O mais importante é o que a Bíblia, é o que Deus diz acerca de nós. Então, nós devemos nos lembrar disso. Veja que coisa interessante. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, na Antiga Dispensação, Deus chamou a nação de Israel para ser um reino de sacerdotes. Isso está em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Deus disse ao povo de Israel através de Moisés: se eles cumprissem a palavra de Deus, Deus disse: eu farei de vocês uma nação de sacerdotes. Mas que coisa gloriosa! Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que Pedro refere-se não a Israel, mas a nós. Ele diz que nós somos o quê? A geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. E nas revelações do Apocalipse, como nós vimos no texto, João vai dizer que Cristo nos fez o quê? Reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E diante disso, o que é que nós devemos fazer? Aí João diz: a Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Não é? Então, observe que João diz, diante do que Cristo fez por nós, já que Ele nos fez reis e sacerdotes, o que é que nós devemos fazer? Nos exaltar? Não. Nos envaidecer? Também não. Nos engrandecer? Não. E o que é que nós devemos fazer? Glorificá-lo, adorá-lo. Veja o que João diz:
A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Então Deus espera, diante do que Ele fez por nós, que éramos pecadores, que estávamos destituídos da sua glória, Cristo veio ao mundo, morreu por nós, nos amou, como lemos no versículo anterior, no versículo de número 5, com o seu sangue nos lavou dos nossos pecados e não só isso, nos fez agora reis e sacerdotes. E agora o que é que eu vou fazer diante deste milagre, diante destes benefícios, né? Eu que era um pecador separado, destituído da glória de Deus, agora Cristo me amou, com o seu sangue lavou os meus pecados, fez de mim um rei e sacerdote, e o que é que eu vou fazer agora? Glorificá-lo, né? Olha o que o texto diz, glória e poder a Ele para todo sempre, amém, né? É isso que nós devemos fazer. Somente Deus é digno de adoração. Nenhum homem, nenhum ser angelical, ninguém deve ser adorado. Quando Jesus estava sendo tentado por Satanás, lá em Mateus capítulo 4, versículo 9 e 10, Satanás fez uma proposta indecente a Jesus. Satanás disse, dar-te-ei os reinos e a glória do mundo se prostrado me adorares. Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, somente a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto ou servirás. E no livro do Apocalipse, você anote, você depois leia. No capítulo 22, versículos 8 e 9. Diante da revelação do Apocalipse, João prostrou-se aos pés do anjo para lhe adorar. Aí o anjo disse, levanta-te que eu sou teu conservo. Adora a Deus. Então, somente Deus deve ser adorado, porque somente Ele, o Deus Trino, claro, é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração e de toda a majestade. Então, diante do que Cristo fez por nós, nos amou, com o seu sangue nos lavou e nos fez reis e sacerdotes para Deus, diante disso nós devemos adorá-lo e glorificá-lo para todo sempre. Amém. Vamos para o versículo de número 7, o próximo versículo, o que é que diz a palavra de Deus? Ele diz assim, olha, agora ele vai profetizar. Nessa dedicação, ele já começa a profetizar, ele diz assim, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram. Né? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Então é bom lembrar que João não está se referindo, João não está falando do arrebatamento. João está falando da vinda de Jesus em glória. Quando nós explicamos aqui os eventos escatológicos, nós tivemos uma aula específica sobre isso. As principais diferenças entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Você pode rever esse programa lá no YouTube. Então, nós dissemos que o arrebatamento será no abrir e fechar de olhos, a vinda em glória, não, todo olho verá. Enfim, nós mostramos a diferença. Então, esse texto de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 7, ele está se referindo à vinda de Jesus em glória, que é uma profecia que está lá no livro de Zacarias. Vamos confirmar o que é que diz o livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 10, onde a palavra de Deus diz em Zacarias, capítulo 12, versículo 10, que Jesus, na sua vinda, todo olho verá, inclusive o povo judeu, o povo de Israel. Veja o que diz Zacarias capítulo 12, versículo 10. Diz assim, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, essa vinda de Apocalipse capítulo 1, versículo 7, não está se referindo ao arrebatamento, mas à vinda de Jesus em glória, aquela vinda que será visível e gloriosa. Você pode confirmar ainda, você anota aí por gentileza, você confere. Mateus capítulo 24, versículo 30 e Mateus capítulo 26, versículo 64, que será a vinda de Jesus em glória, né? A vinda de Jesus que será vista por
todos, né? Vamos para o último versículo que nós vamos estudar hoje no programa. Deixa eu só reler, por favor, versículo 7, só reforçando. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, ou seja, todos os homens verão, até os mesmos que os traspassaram, ou seja, até os judeus. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. É João profetizando acerca da vinda de Jesus em glória. Hoje, o último versículo que nós vamos estudar é o versículo de número 8. Por gentileza, aí é Jesus quem fala agora. Deixa eu lembrar o que nós dissemos aqui na nossa aula introdutória. É muito importante você atentar para isso. Há momentos, há ocasiões que quem está falando é João. Há ocasiões que quem está falando é um ser angelical. E há momentos, há ocasiões que quem fala é Cristo. Dos versículos que nós estamos lendo, capítulo 1, hoje nós estamos estudando os versículos 4 a 8, do versículo 4 a 7, quem está falando? João. Começa lá no versículo 4, né? João, as 7 igrejas da Ásia. E João começa a falar de Cristo. Mas observe que no versículo 8 já não é mais João que está falando. Quem é que está falando? É o próprio Cristo. É o próprio Jesus. Vamos ver o que diz o texto? Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, o que é, professor, alfa e ômega? Você já sabe disso. São as 2 letras do alfabeto grego. Você sabe que o Antigo Testamento foi escrito em 2 línguas principais. O hebraico, a maior parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, que era a língua falada pelos hebreus. Alguns livros, algumas porções que foram escritas depois do cativeiro babilônico, foram escritas em aramaico. Mas os livros do Novo Testamento, inclusive o Apocalipse, foram escritos no grego, né? Que era uma língua universal nos dias apostólicos, no 1º século, né? Como o inglês é hoje, né? Uma língua universal. E é algo muito interessante, que os apóstolos, no seu dia a dia, falavam aramaico, né? Mas para escrever os livros da Bíblia, eles não escreveram aramaico, porque eles queriam que esse livro fosse difundido mundialmente. Então eles escreveram em grego. E Jesus, quando diz assim, eu sou o alfa e o ômega, é como se ele estivesse dizendo na nossa língua portuguesa, eu sou o A e o Z. Pronto, é esse o sentido. Que tem o sentido de dizer, sou o princípio e o fim. Né? Em outras palavras, Jesus estava falando da sua eternidade, aquele que estava lá no princípio com Deus, lá em João capítulo 1, versículo 1, e sempre estará com Deus por toda a eternidade. Então, quando Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, né? Em outras palavras, eu sou o A e o Z, o princípio e o fim. Aí ele diz, diz o Senhor, agora não é João, é Jesus que está falando, que é no presente, que era no passado e que há de vir no futuro, né? Então, 3 tempos aí. Jesus está falando de quê? Jesus está falando da sua eternidade. Aquele que é no presente, aquele que era no passado, aquele que há de vir. E isso tem o mesmo significado, né? De Êxodo 13 e 14, né? O eu sou, aquele que era, que é e sempre será o mesmo. E também o mesmo sentido de Hebreus capítulo 13, versículo 8, onde diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas eu quero concluir o programa, pelo menos essa parte introdutória, com esta expressão aqui. Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus diz, né, que ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Há algumas pessoas e algumas religiões que dizem que Jesus, ele é Deus, mas é uma espécie de um Deus inferior, como se não fosse igual a Deus, Jeová o Pai. Mas Jesus deixa bem claro nesse texto que ele é eterno, o que é, o que era e o que há de vir, o mesmo ontem, hoje, eternamente. E ele diz, eu sou o Todo-Poderoso. E Todo-Poderoso aí é o mesmo que o El Shaddai, ou é o mesmo que o Onipotente, o que significa dizer que Jesus é Deus igual a Jeová o Pai.